Quando casos de Covid-19 podem ser considerados doenças ocupacionais? Eis uma questão ainda muito controversa na Justiça do Trabalho, mas de grande importância, especialmente para os profissionais da saúde mais vulneráveis à doença. No episódio de hoje da série Covid, Doença no Trabalho, vamos entender por que tem sido tão complexo comprovar a contaminação no local de trabalho. Em 2 de setembro de 2020, um dia depois de publicar portaria que incluía a Covid na lista de doenças ocupacionais, o Ministério da Saúde revogou a medida. A manobra foi um entre tantos sintomas das incertezas que cercam o coronavírus. Se no campo científico há ainda muito a saber, também há variantes jurídicas que causam insegurança. A doença ocupacional é uma condição prevista na legislação previdenciária e o enquadramento decorre da presença do nexo causal, presumido ou não. Em matéria de acidente de trabalho não cabe a presunção de causa, ou seja, é preciso comprovar que o trabalho contribui diretamente para o adoecimento, no caso da Covid, a contaminação pelo vírus. Peritos e juízes analisam as possibilidades para concluir que a maior probabilidade de causa foi no ambiente de trabalho. Existem profissões onde a gente imagina que a pessoa pode, ali no contato com outras pessoas doentes, adquirir a Covid, que é o caso, por exemplo, do médico anestesista, que vai ter que colocar o tubo na garganta do paciente com Covid. Aquele paciente vai jogar um monte de Covid no ar, um monte de vírus, da Covid no ar, e aquele médico pode respirar e adquirir ou se contaminou no exercício do seu trabalho. Mas existem outras categorias que o contato com o vírus não é realizando o trabalho propriamente dito, como é o caso do médico, do auxiliar de enfermagem, do enfermeiro. Mas essa pessoa, o vírus da Covid, ela pode estar circulando no ambiente onde essa pessoa esteja desempenhando o seu trabalho. Sim, é preciso comprovar que o trabalho contribuiu diretamente para o adoecimento. A causalidade pode ser confirmada pelo perito médico federal do INSS e também afastada por ele. Existe uma dificuldade grande porque nós dependemos justamente de documentos técnicos que nos embasem, porque não tem como a gente visitar os locais onde essas pessoas trabalham. Então, muitas vezes a gente parte do pressuposto epidemiológico. Dentro de um hospital, justamente na área que faz atendimento de casos de Covid, a gente considera esse risco muito alto. Então, já foram propostas algumas formas de se caracterizar o risco conforme o tipo de trabalho que a pessoa faz, o ambiente de trabalho que essa pessoa executa o seu trabalho, mas o ideal seria que nós tivéssemos laudos técnicos que nos dissessem essencialmente se existe realmente a probabilidade de existir a circulação do vírus em uma grande quantidade ou uma baixa quantidade. Membro da Academia Nacional de Direito do Trabalho, o desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, do TRT de Minas, diz que cerca de 15% a 20% dos casos de Covid podem ser registrados como doença ocupacional. Este é um parâmetro internacional. As decisões na Justiça cabem aos juízes, a partir de indícios, presunções e provas anexas ao processo. Em muitas situações, o trabalho pelo menos facilitou o contágio. O exercício do trabalho facilitou o contágio. Agora, aqui é aquela situação, nós não vamos ter juízo de certeza, ou certeza absoluta é um pleonasmo. Não vamos ter juízo de certeza, mas vamos ter um juízo de grande probabilidade. E o juiz também julga pela probabilidade. Nem sempre eu vou julgar com 100% de certeza. Mas como eu estou condenado a julgar, eu tenho que julgar mesmo se tiver 80% de certeza. Mas eu tenho que indicar indícios, presunções, provas, juntar os pontos para chegar à minha conclusão. Tudo indica, se eu trabalho no hospital, numa clínica, atendendo pacientes, então a possibilidade de ser contaminado é muito maior. Então, aí é uma probabilidade maior. Por isso que, inclusive, adotando uma teoria chamada teoria do risco, o juiz pode adotar aqui, como o risco era grande, quem cria o risco arca com as consequências do risco que criou. Segundo dados dos Conselhos Federais de Medicina e Enfermagem,
mais de 1.600 profissionais da saúde morreram por complicações da Covid até maio. Até junho, mais de 113 mil trabalhadores da linha de frente do combate à pandemia foram infectados. Há casos de reinfecção e sequelas, sequer mensuradas pelo SUS, tão necessário e sobrecarregado. Quem segue na luta para contar sua história tem a fala carregada de sofrimento. Isabel pegou Covid 2 vezes. A segunda depois da imunização completa. Foi diagnosticada com fibromialgia, miocardite e labirintite. Eu vou falar para você, eu tive medo. Muito medo. Porque cuidado a gente tinha, né? Mas enquanto diretora de sindicato, a gente estava lutando para ter os EPIs, para ter tudo para os trabalhadores, para que eles não adquirissem também e se contaminassem com o vírus. Não contaminassem, porque nós perdemos muitos trabalhadores. Eu acho que a sequela emocional, ela é a pior. Os parentes dos pacientes, eles ficam lá fora. A tristeza que dá no profissional de saúde de ver a ansiedade daquelas pessoas que estão com os pacientes lá dentro, sabendo se eles vão viver ou não, é pior. De fato, os profissionais da saúde estão esgotados. A Fiocruz está em campo com uma pesquisa com mais de 25 mil trabalhadores em 2.200 municípios. Os primeiros dados alarmantes são relacionados a profissionais de nível superior. A pandemia alterou profundamente a vida de 95% deles. 50% admitiram excesso de trabalho com jornadas para além de 40 horas semanais. 43% não se sentem protegidos no trabalho. E o principal motivo para 23% deles está relacionado à falta, escassez ou inadequação do uso de EPIs. 64% revelaram a necessidade de improvisar equipamentos. A pesquisa da Fiocruz aponta que somente 25% dos médicos e enfermeiros se sentem valorizados. Um sintoma da falta de reconhecimento por parte da população usuária do sistema que salva tantas vidas. Os aplausos são pontuais e muitas vezes não avançam para além das redes sociais. Na vida real, 40% dos profissionais já sofreram algum tipo de violência no ambiente de trabalho. O sentimento de querer abandonar o trabalho, abandonar o que está fazendo, porque não estão conseguindo salvar as vidas, né? Porque um profissional de saúde, ele é formado, né? E ele é formado para salvar vidas, para devolver o paciente com vida e com saúde. Eu diria que o maior problema que nós vamos enfrentar são os problemas de ordem de saúde mental. Os trabalhadores vão sair, além das sequelas da doença em si, né, muitos deles foram contaminados, milhares foram contaminados, se salvaram, não morreram, mas nós estamos falando de um conjunto de pessoas que, mesmo que foram contaminados, e os que não foram contaminados, eles estão todos contaminados por um ambiente pesado, difícil, duro, triste, né? De choro, de angústia, de depressão. Maurício é médico, intensivista e diretor de CTI. Diretor do Sindicato Médico, o pneumologista diz que os traumas provocam baixas importantes em profissionais da linha de frente. Esse tipo de problemas de ordem mental começaram a ser detectados numa quantidade cada vez maior e vários serviços começaram a ter sistemas de atendimento psiquiátrico, psicológico para esses médicos e profissionais da saúde que começaram a lidar com uma sobrecarga muito grande. Os impactos de escolhas erradas no Brasil. Fruto de minha conversa direta com o primeiro-ministro da Índia, receberemos até sábado matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina, de modo a podermos tratar pacientes da Covid-19, bem como malária, lúpus e artrite. Este é o tema do terceiro episódio da série que você assiste amanhã.